E aí, galera do Me Salva, tudo bem? Como a gente quer ser o maior parceiro de vocês, não só nas horas de estudos, a gente veio aqui falar sobre esse Pokémon GO, esse jogo aí que tá bombando, que tá todo mundo na rua com os celulares aí, explicar um pouquinho do que é isso, né? Então, o que é esse jogo? E a gente vai depois dar umas dicas aí para vocês mandarem bem, né? Então, esse jogo basicamente é um aplicativo de celular, então aqui vocês podem ver, assim, para baixar ele é gratuito, tá? Então é só entrar lá e baixar. E é um jogo, né, cujo principal objetivo é capturar e evoluir os Pokémons para que a gente consiga se tornar o maior mestre Pokémon. Então, se o objetivo aí, né, é a gente conseguir capturar os Pokémons, como é que a gente faz aí para ir atrás deles, né? A gente tem duas principais formas, tá? A primeira delas é andando por aí. Então, o que eu digo aí com andando por aí? Assim, quando a gente entra no aplicativo, a gente constrói nosso próprio bonequinho, aqui sou eu, ó, aqui embaixo, e a gente cai num mapa, assim. Então, basicamente, esse é o mapa da cidade onde a gente está mesmo. Então, por exemplo, aqui eu estou em Porto Alegre, aqui é o mapa de Porto Alegre, e é bem onde eu estou. Daí, a partir daí, eu tenho que andar pela cidade, e andar pela cidade é sair na rua mesmo, e ir andando com o celular na mão, e procurando os Pokémons. Quando eu chegar próximo de um lugar onde tem um Pokémon, eu não consigo ver aqui pelo mapa onde eles estão, só ver aqui embaixo se tem algum próximo, ele vai aparecer perto de mim. E daí, o que eu tenho que fazer, então? Eu tenho que usar as minhas Pokébolas. Basicamente é o seguinte, eu ligo a minha câmera, eu aponto ali para o lugar onde eu estou vendo o Pokémon, então aqui é como se eu estivesse num parque, tá ali o Pokémon, e eu, pá, atiro a minha Pokébola, e daí eu vou conseguir capturar aí o meu Pokémon. Então essa é a maneira mais básica aí do jogo para a gente começar. Outra maneira de a gente conseguir ter Pokémons é a partir dos ovos, tá? Dos Pokéeggs. Esses ovos a gente consegue encontrar em alguns lugares do jogo, como as Pokéstops, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre elas. E para a gente conseguir transformar eles em um Pokémon, a gente precisa usar uma incubadora. Todo mundo, quando começa no jogo, já sai tendo uma incubadora. E daí, para incubar os ovos, ou seja, fazer eles amadurecerem para nascer um Pokémon, você tem que fazer o seguinte, você abre o jogo, então abre o aplicativo, faz com que ele fique aberto, assim, basicamente você vai ficar aqui nessa tela, assim, como se estivesse caminhando, né? E você tem que andar 2,5, 5, 10, 15 quilômetros com ele aberto para ir, então, incubando esse ovo e aí vai nascer um Pokémon, tá? Então, no jogo, hoje, já tem mais de 100 diferentes Pokémons. Então, você tem uma infinidade de Pokémons aí para encontrar. Desde os mais comuns, ali, que nem o nosso querido Pikachu, e até os mais raros, mais difíceis de encontrar, que nem esse Dragonite aqui, tá? Para ir encontrando esses Pokémons, você tem que ir evoluindo no jogo. Assim, no início só vai aparecer os mais básicos, mas aí depois eu vou contar um pouquinho melhor como é que funciona isso, tá? Uma coisa bem importante é identificar essas Pokéstops. Então aqui eu estou simulando aqui como se tivesse um mapa aqui no nosso jogo, no aplicativo. E as Pokéstops são esses pontinhos aqui azuis, tá? Essa formazinha aqui você vai encontrar. E é um lugar muito legal de você ir atrás, porque lá você consegue reabastecer as suas Pokébolas. Então, basicamente, quando você começa no jogo, você tem 50 Pokébolas, você vai gastando elas quando vai capturando os Pokémons, então, parando nas Pokéstops, você consegue pegar mais Pokébolas de graça. Outra coisa que você encontra na Pokéstops são esses incensos. Esses incensos, eles fazem com que os Pokémons venham até você. Então, eles funcionam por uns 30 minutos e eles atraem os Pokémons. Então, é legal que você consegue estar parado em um lugar, usar um desses incensos e capturar alguns Pokémons próximos. Então, além disso, nas Pokéstops você encontra alguns outros itens, tá? E o legal desses outros itens que você encontra é que eles funcionam muito para recuperar uma coisa que se chama HP. HP é um coeficiente usado no jogo para medir a saúde dos Pokémons. Então, quando você, por exemplo, entra numa batalha, alguma coisa assim, você vai perdendo, então, um pouco de saúde. E daí, você parando nas Pokéstops, pegando umas poções, alguns outros itens que tem lá, você consegue recuperar isso, tá? Então é isso aí, Pokéstops. Outra coisa importante no jogo são os ginásios. Basicamente, os ginásios são pontos de encontro onde acontecem batalhas de Pokémon. E a grande lógica do jogo é que você vire dono desses ginásios. Então, a primeira vez que você entra num desses ginásios, você tem que escolher
um dos times. Então tem 3 times, tá? Tem o time azul, o vermelho e o amarelo. E para você entrar nesses ginásios, você tem que ser pelo menos um nível 5 de jogador. Você larga no jogo como nível 1 e ao longo do tempo você vai evoluindo. Depois eu explico um pouquinho melhor. Então, entrando nesses ginásios, você trava batalhas contra os outros times para conseguir ser o dono desse ginásio, tá? Então, basicamente, é uma competição entre esses 3 times. Uma coisa importante, então, nesses ginásios, é cuidar com esse índice aqui que se chama CP, que é o nível de combate dos pokémons. Então, quando você vai lutar com um Pokémon, é sempre legal você ver qual é a potência, o poder desse Pokémon. Vai estar sempre descrito lá na ficha. E daí, basicamente, é uma batalha que você joga ali, deslizando os dedos na tela, mexendo no Pokémon, e quem ganhar vira o dono daquele ginásio, tá? Então, isso é bem importante. E daí, como eu falei, para você conseguir ir evoluindo como um mestre Pokémon, você basicamente tem uma questão que é ter um nível de treinador. Então, vou mostrar aqui agora para vocês como é que eu tô. Eu comecei no jogo agora, então eu tô largando aqui como nível 1, tá aqui embaixo, né, nível 1. Essa aqui é o meu bonequinho. E eu larguei, então, como nível 1, daí eu posso ir evoluindo ao longo do tempo para nível 2, nível 3, até o nível 40. E eu evoluo, então, nesses níveis, acumulando pontos XP. Esses pontos são os níveis de experiência, tá? Então, basicamente, a forma de acumular esses pontos é jogando, tá? Então, qualquer coisa que você faz no jogo, uma batalha, você captura um Pokémon, você entra numa Pokéstop, tudo isso vai juntando pontos, vai mostrando aí pro jogo ser mais experiente, e daí você vai evoluindo, tá? Então, isso é importante, porque é só com a evolução de nível de treinador que você consegue, por exemplo, entrar nos ginásios e disputar as batalhas e também conseguir ver os Pokémons mais raros. Então, assim, dizem por aí que a partir só do nível 25 a 30 você consegue ver todos os Pokémons que estão disponíveis no jogo. Então, assim, como eu falei lá no início, assim, o objetivo do jogo é capturar e evoluir os seus Pokémons. Então, é ter um monte de Pokémons ali no seu jogo e fazer deles os mais potentes, mais poderosos possíveis, né? Como é que faz, então, para evoluir os Pokémons? A principal maneira, tá, é através dos candies. Então, você tem que colecionar esses candies. Basicamente, são essas bolinhas aí coloridas, elas têm várias cores no jogo, que você consegue de 2 formas, tá? A primeira forma é capturando Pokémons. Então, toda vez que você captura um Pokémon, você consegue 3 desses candies. Então, aqui, capturando Pokémons, primeira forma. Mas também tem uma outra forma, tá? Essa outra forma é trocando com o professor Willow os seus Pokémons repetidos. Então, por exemplo, já tenho lá 10 Pikachus. Vou pegar, então, vou trocar 9 com ele, e daí eu vou conseguir alguns candies de volta para conseguir evoluir esse meu primeiro Pikachu. Então, basicamente, essa é a dinâmica do jogo, gente. Vocês têm que ir jogando, indo capturando Pokémons, andando pela rua aí. E, por sinal, cuidado andar pela rua com o celular, cuidado atravessar a rua, para conseguir aí evoluir os Pokémons de vocês, ganhar mais pontos e se tornarem aí um mestre Pokémon. E é isso aí, pessoal. Para quem está estudando aí com a gente para Enem, para concursos, ou está precisando de uma ajuda no colégio ou até mesmo lá no ensino superior, boa sorte no jogo e não deixem os estudos de lado. É isso aí, um abraço e até a próxima aula.